tudo bom com vocês? Sejam todas muito bem-vindas nesta aula de hoje. Para quem não me conhece, me chamo Giovana Tawil. Estou aqui na página da Círculo. Não é da Círculo, não. Na página do Bazar Horizonte, pela Círculo, usando esses tecidinhos aqui. A gente vai fazer um cachepô. Olha só, é uma bolsinha cachepô. Então vem comigo que a gente vai fazer todos os detalhes desta aula. Tô te esperando, já vai compartilhando, já vai deixando aí os seus comentários, que cidade que você é e qualquer pergunta que você tiver, que a gente vai ter todo carinho aqui para conversar e falar com vocês e responder, tá bom? Para quem me conhece, está sempre aqui comigo. Oi, Elaine, tudo bom? Hoje tem dobradinha, hein, Elaine? Para quem me conhece, está sempre aqui comigo. Pode deixar os comentários, a gente tem um carinho de responder. E eu estou com a minha mãe de novo. Vem cá falar oi pra turma aqui, mãe. Olha só que delícia, hoje é véspera de feriado, né? Oi, bom dia. É véspera de feriado e estaremos aqui para falar com vocês. E aí a mama veio para ficar aí o final de semana aqui em casa. E a gente vai aproveitar para fazer essa aula juntos, tá bom? Então, qual é o horário da próxima aula? Aquele bate-horário que é no final do dia. 6h30, né? Acho que é 6h30. Lá com a Lili. Ou é 6? 6 ou 6h30? Enfim, hoje tem dobradinha lá com a Lili. No Arte que Faz também. Então, tô te esperando agora, na verdade, pra gente fazer essa aula. Vamos fazer esse cachepô, essa bolsinha aqui, ó, cachepô. Vocês sabem que depois que eu fiz essa bolsa, eu pensei que se a gente usasse um tecido preto, ia ficar bem elegante também, né? Porque aí ia dar profundidade, sabe? Se a gente tivesse feito preto, ia dar a impressão que as folhas iam estar saltando. Eu acho que ficaria bem legal. Eu pensei no amarelo como miolo, mas depois eu pensei que um preto aqui ia ficar show de bola, sabe? Se a gente fizesse esse fundo preto, esse fundo preto. Tô até pensando em fazer mais uma e colocar tudo preto aqui, a alcinha, tudo preto. Você não acha, mãe? Acho que o preto ia ficar bem legal também, né? Eu pensei nesse aqui para ser o miolo, pensei em várias coisas, porque na verdade a mente criativa vai borbulhando, né? Bom dia, querida, sou do Rio Grande do Sul, Lajeado. Que quinta abençoada, Elaine falando. Para todas as mamães também, um bom dia, né? É isso aí, vai chegando, vai puxando a cadeira, vai sentando aqui. Bom dia, vó linda. É isso aí. Bom, bora lá então fazer essa aula? Nós vamos falar hoje sobre quem tá aqui há mais tempo. Quem tá chegando pela primeira vez? Deixa aqui, ó, é a minha primeira vez, nunca vi. E para quem já tá aqui mais vezes, sabe que eu adoro trazer uma coisinha de matemática pra vocês, né? Adoro falar de matemática nas contas, tudo. Por quê, gente? É importante a gente aprender algumas coisas importantes aqui, ó. Não empurra o pedaço. É importante a gente aprender algumas coisinhas aqui e a gente vai trabalhar algumas questões de matemática. Então já pega um papelzinho, uma caneta, porque eu vou ensinar um negócio aqui pra vocês, que depois desse, eu acho que é um divisor de águas. Quando a gente aprende essa questão, a gente tem uma ampliação da nossa capacidade de criar, de exercitar a criatividade, por que não, né? E a gente vai trabalhar com matemática. Quem faz patchwork sabe que tem muita matemática, mas quem faz costura, a gente tem uma ampliação. Você sabe que é muito blá blá blá, né? Daqui a pouco alguém escreve, é muito blá blá blá, mas é importante essas informações, eu julgo importante. Quando a gente tá na escola, a gente fala assim, pra que eu aprendo isso? Eu não vou usar nunca na minha vida, né? Fui professora há alguns anos e, enfim, dei aula. E aí é muito comum a gente escutar aluno falar e falar, professora, pra que eu preciso fazer isso? E você sabe que quando eu fui professora nova, eu também pensava assim, pra que eu ensino isso pros moleques, né? Pra quê? A gente não usa. E hoje, aos 50 anos, quanta coisa a gente usa de matemática? De geometria, de matemática, da vida, da ciência. Quanta coisa a gente não usa daquele conhecimento que foi adquirido lá atrás, há muito tempo. Então hoje, agora, daqui 2 minutos, a gente vai falar sobre geometria, sobre matemática, sobre cálculo. Só que eu vou trazer para você
uma dica que vai mudar a forma que a gente tem de trabalhar as coisas, mas de uma maneira muito, mas muito fácil, sabe? Ampliando mesmo o seu conhecimento. É isso que eu quero trazer para você e é isso que a gente vai fazer agora. Então me fala aí, se estão prontas para fazer? Bora lá que eu vou começar a fazer essa aula agora. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre uma bolsa redonda. Ah, gente, todo mundo acha uma dificuldade enorme em trabalhar com as questões, com as costuras redondas, né? Primeira vez aqui, sou de Pinheiral, no estado do Rio de Janeiro. Francione, muito bem-vinda, venha mais vezes. Pega um copo d'água aí, já senta aí que a gente vai trabalhar essa costura criativa. A gente vai fazer essa bolsa aqui, mas a gente vai trabalhar como fazer esse cantinho, como fazer essa boca, como deixar ela redondinha, que isso é muito legal, tá? Então, bora lá. A gente tem muito medo. Então, eu sou de uma geração de costureira que falava assim, viés, ai, pelo amor de Deus, eu morro de medo de viés. A gente não vai trabalhar com viés hoje, tá? Mas eu adoro trabalhar com viés, tá? Porque depois que eu aprendi que viés enobrece algumas... Cite ele, né? Então, estamos sempre aí. Enobrece algumas coisas. E aí, o que eu quero falar para vocês? A gente vai trabalhar com uma questão de matemática. Vamos lá, vamos começar direto de uma vez, né? A gente fica no blá, blá, blá e acaba não falando exatamente. A primeira coisa que eu quero dizer é... Quando a gente quer uma peça redonda, a gente precisa de um círculo. Isso, de um círculo. Esse círculo não pode ser oval, não pode ter bico. Ele tem que ser circular. Tem que ser um círculo perfeito. Então, muita gente fala assim, pega uma caneca, pega uma xícara, pega um copo. Mas você não sabe o conceito. E o que eu quero trabalhar aqui é o conceito. A partir do momento que você souber esse conceito, as coisas ficam muito mais fáceis, não é? Então, vamos lá. Eu quero um círculo. Alguém chega no seu ateliê e fala assim, ou pra você, né? Seu ateliê, forma de expressão, né? Ele chega pra você e fala, eu preciso de uma coisa mais ou menos assim. E você fala, o que é mais ou menos assim? Eu preciso de um círculo mais ou menos assim. Aí você tá sozinha lá no seu ateliê, na sua casa, no seu espaço, e fala, o que é mais ou menos assim? Ou eu quero pôr um cachepô de uma planta, eu quero colocar um rolinho de papel higiênico, que eu já ensinei aqui pra vocês outras vezes. Eu quero colocar um panetone, que também é circular, que eu já ensinei aqui também. Mãe, vai pra lá, um pouquinho. Isso. E aí, eu quero falar pra vocês a importância que tem da gente ter essa medida aí com exatidão. Então, vamos lá. Quando a gente diz, vamos partir da ideia de um prato, tá? Um prato. Eu quero fazer alguma coisa que caiba o prato, uma baixela, um pirex, que seja redondo. Redondo. Cada uma tem as suas construções. Então, quando a gente fala de quadrado, enfim. Agora nós vamos falar sobre uma peça redonda. E para ser redondo, eu tenho uma circunferência, tá? Então, são dados usados para uma peça redonda. Então, qual é a circunferência? Primeiro, a gente vai falar sobre raio. Pega o papel aí que eu falei para você e anota. Raio é 1/4 do círculo, é só uma porção. Então, assim, eu tenho um círculo. Isso aqui eu tenho diâmetro. Então, aqui é a circunferência. Circunferência toda. Toda a volta é a circunferência, ok? Circunferência. Quando eu dobro aqui e eu tenho de uma ponta a outra da circunferência, eu tenho diâmetro. E quando eu dobro ele em 4, eu tenho o raio. O raio que me parta. Quando a gente faz caixinha, vamos fazer um arredondado de X. Eu tenho que saber esse raio aqui. E você tem algumas reguinhas. Tem gente que tem reguinha aí em casa, de canto arredondado, tá escrito lá, raio de 8, ou circunferência, ou diâmetro de 16. Aquela reguinha que tem os 4 ladinhos, geralmente aquele mais avantajado, assim, ó,
Ele tá escrito lá diâmetro ou 16, ou diâmetro 16, ou raio de 8. Esse aqui, ó. Esse é o raio de 8, aquela da régua, aquele maiorzão que a gente usa para fazer bolsa, mochila. É esse aqui, ó. É esse raio aqui. Então, você já tendo essa medida, você já consegue fazer um raio bem legal, um arredondado bem grandão. Esse aqui fica um arredondado bem avantajado, tá bom? E aí, daí a gente vai fazendo outras medidas. Então, segura a onda aí que nós vamos falar agora. O que eu preciso? De um compasso, de um transferidor. Eu esqueci o nome disso aqui, compasso. Compasso. É, porque o transferidor é aquele que já é redondinho, né? Buguei. Nós precisamos de um compasso, tá? Esse compasso é um compasso semi-profissional, vamos dizer assim. Ele é usado para desenho, tá? Ele é um desenho, para desenho técnico. Ele não custa baratinho, não, tá? Não é um negócio baratinho, mas ele me ajuda, que essa é uma ferramenta que eu amo, tá? Porque eu adoro fazer coisa redonda. Aí, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Quando a gente pega a peça... Ui, quase que você estrupica aqui, ó. Quase que vocês caem. Deixa eu botar vocês aqui. Acho que dá. Vamos lá. Isso aqui é uma base de corte. Isso aqui são medidas de 1 em 1 centímetro, né? Então, eu vou pegar o compasso aqui, ó, e vou abrir em 8 centímetros. Abrir em 8 centímetros é a medida da régua aqui, ó. Coloco aqui e abro em 8, tá vendo? 8 centímetros. Quando eu coloco de uma ponta a outra, vamos aproveitar essas medidas aqui, ó. Eu ponho no 8 aqui, ó. Quando eu fizer a minha circunferência, vai abrir no 16, tá vendo, ó? De uma ponta a outra, 16. Eu vou pegar a minha medida e vou colocar aqui na base de régua, na régua. Vocês estão vendo, ó? Do 0 ao 16. Quando eu dobro aqui, eu tenho 8. Então, raio de 8, diâmetro de 16. E a minha circunferência? Vou precisar colocar a régua e ficar anotando? Não. Agora é o pulo do gato. Sabe aquele papelzinho que eu pedi pra você pegar? Muito bem. Você pegou uma xícara e mediu de uma ponta a outra, você vai ter o diâmetro. Então, eu olhei lá, 16. Aí, você vai pegar a calculadora, aquelas famílias, e vai colocar aí, anota esse número que eu vou te falar. Quem sabe o que é? É a medida de pi. Enquanto eu vou ler os comentários aqui, eu vou esperar que se alguém se manifeste e fala pra mim qual é a medida de pi, aquela que você fugiu na escola. É difícil, sim. Não é fácil. Mas quem sabe a medida de pi? Vamos lá. Vou esperar só meio minuto. Qual é a medida de pi? Alguém sabe? Bom dia, Lucy. Lucy ou Lucy? Flor de Sakura. Tudo bom? Vamos ver. Tereza. E aí? Alguém se habilita aí? Alguém respondeu, mãe? Não. Ninguém respondeu a medida de pi? Opa. 3,14. Aí, Ale. 3,14. Muito bom. Então, eu vou pegar, lembra, ó, vou pegar o diâmetro, que é de uma ponta a outra, 16, e vou multiplicar por 3,14. É uma dízima que dá 3,1444444, infinito, tá? É uma dízima. Não é infinito, mas enfim. E aí vai dar 3,14. 3,14 é o pi. E ele deu 50,24. Esse é a minha circunferência. Isso só serve para circunferência. Não adianta fazer quadrado, retângulo, tá? Então, é só para circunferência. Por isso que eu falei que é aula de geometria e de matemática. E aí, a gente tem o resultado. Então, eu já sei que o anel, esse anel aqui, ó, é de 50,2 centímetros. 50,24. Só que com 50 já tá bom. Então, eu corto com 50. Lembrou? Eu peguei a medida de um lado a outro. Então, todas as vezes, se você quiser fazer um mug hug, chama, né? Sei lá. Aquela abraçadeira de caneca. Eu quero colocar uma caneca dentro. Eu quero que seja redondo. Eu quero colocar um potinho. Eu quero colocar qualquer coisa redonda. Eu já sei qual é a minha uma garrafa de vinho. Quero dar de presente uma garrafa de vinho. Quero colocar uma mamadeira
Gente, a minha cérebro tá funcionando, tá fervilhando. Eu quero fazer uma coisa redonda, garrafinha de água. Qual é a circunferência? Eu pego o meu objeto, meço de um lado a outro e faço 3,14, já sei qual é o meu anel. Então, com base nisso, eu fiz. Abri meu compasso, eu decidi que ia ser 8, tá? Abri meu compasso em 8, fiz a circunferência, tenho a medida exata aqui, que é a do 16, mas poderia pegar um pires, poderia pegar um copo. Quem é de Cascavel, região do do Paraná, que tem aquelas festas, sabe? Que vocês levam os pratos, as coisas para comer nos eventos, nas barricadas, como é que chama? Barreadas, não? Né, mãe? Que aqui tem aquelas festas do porco no rolete, que aí cada um leva seus pratos. Quem sabe aí, né? Eu sei que tem, eu tenho uma tia que mora lá no Paraná e ela fala muito dessas festas. E aí as pessoas levam seus próprios pratos. Ah, eu quero que cabe meu prato, eu quero fazer uma cesta de piquenique, eu quero colocar uma baixela redonda. Eu faço muito bolo redondo, então eu quero presentear uma amiga com o meu bolo redondo, uma forma redonda. Olha só quanta coisa você pode fazer. Você pode inclusive fazer aqueles bolos redondos comprados através redondo. Você pode comprar naquelas casas de confeitaria aqueles suportes redondinhos, sabe? São descartáveis. E você compra aquele porta-travessa, faz... Olha que legal. Você faz um negócio para colocar o bolo dentro, compra aquele suporte de bolo, põe tudo dentro e presente. Vai na casa de alguém e presenteia. Você deu o bolo. Você não precisa dar a travessa, porque aí você já pôs na embalagem. E ela ficou com um embrulho muito bonito, muito elegante, para ela usar com 1000 coisas depois. Ela pode colocar em cima da pia, do banheiro, para decorar e colocar perfume, creme, as coisas, ou de uma penteadeira. E ao mesmo tempo você deu com alguma coisa, ou deixar no armário para colocar as coisas dela lá, tá bom? Bom... Falamos demais, agora vamos dar início à aula efetivamente, bora até o final. Então, fizemos o círculo, então eu tenho lá, abri o compasso em 8, fiz o diâmetro com 16, e aí a minha circunferência eu sei que já é 14, então vocês conseguem fazer exatamente igual ao meu. E aí você pode conferir qualquer pires que você tem em casa. Pega ali, você já sabe que é o tamanho. E aí o seu, se der 18, por exemplo, é só multiplicar 18 vezes 3,14, você já sabe. Aumenta de costura? Não aumenta a costura, porque você vai entender agora por que não aumenta a costura. Como eu já sei que são 50, então peguei a minha tirinha aqui, ó, e já fui na base de corte e cortei. Eu decidi que essa é a altura de 15, cortei com 50 centímetros, tá bom? 50 centímetros e vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura. Então, vamos lá para a máquina agora. Vou colocar vocês aqui, descer com cuidado aqui que tá tropicando. E aí eu começo com um pequeno retrocesso, vou até o final... Deixo um retrocesso aqui, pulo um pedacinho, tá? Esse pedacinho eu não costuro. Vou até marcar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se essa caneta tá funcionando. Não tá funcionando. Sei lá onde que tem, mãe. Tá em algum lugar aqui. Mas essa aqui mesmo, ó. Um lapisinho. Não, também não funciona. Deixa pra lá, mãe. Achou? Essa aqui é boa. Não, essa aqui funciona. Ó... Eu deixei uns espacinhos aqui, ó. Essa parte eu não costuro, tá? Coloca assim, ó. Essa aqui eu não costuro, para que eu possa desvirar essa peça, beleza? Feito isso, vou cortar no meu molde um círculo também. E vou fazer piques. Eu já sei que ele tem, como ele já tá na medida lá do molde, né? Então, eu já tenho os 4 cantinhos. Ah, circular tem... Peça circular tem cantinho? Tem, a gente deixa elas todas alinhadinhas. Aqui eu já tenho o tecido dobrado, então eu já tenho o pique aqui. Agora eu encontro esse pique com esse, com a costura. E vou fazer 2 piques laterais também. Alguém fez alguma pergunta, mãe?
Não, Você eu começou a fazer você tá. fazendo o diâmetro por 3,14 não vai dar nada de diferença. Nada, ele fica... Certinho. Isso. É. Eu não sei se vocês escutaram aí, mas assim, ela perguntou, se eu fizer o diâmetro vezes 3,14, que é pi, se dá, exato, dá, ele dá a medida, tá? Presta atenção, ó. Deu 5,24. Então, 50 centímetros, ponto 24. 50,24 é quase 50,3 milímetros. Pode cortar com 50 e não aumente a costura. Porque eu vou mostrar pra vocês por que não é pra aumentar a costura agora. Tá? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora. O que eu vou fazer? Eu vou usar ou alfinete ou clips. Tanto faz. Lembra que eu achei os 4 ladinhos. E aí eu vou encontrar as 4 costurinhas. A primeira eu começo encontrando lá na costura. E vou pro lado oposto. Vou baixar aqui, ó. E vou pro lado oposto. Vou achar a segunda costurinha. Segunda. Agora nós vamos achar a terceira. Esse com esse. E depois esse com esse. Então, eu achei os 4 lados. Para que a gente acha os 4 lados? Para que quando a gente faça essa junção que eu vou... Esse pedaço aqui, ó, eu uni esse aqui. Se tiver alguma prega, ela vai ser tão pequena que ela vai... a gente vai camuflando ela aqui conforme a gente vai dobrando o tecido. Agora, se eu deixo... um pouquinho numa, um pouquinho na outra. Por exemplo, 3 milímetros, uma, 3 milímetros, ó, em cada uma, eu juntando 4 lados de 3 milímetros cada uma, acaba juntando 1,2, 1 centímetro, aí fica muito, tá? Mas, ó, do jeito que eu fiz aqui, ó, gente, eu tô fazendo com vocês agora, olha aqui, ó, bate, tá vendo? Bate, cortei, eu já tinha a peça cortada aqui só pra facilitar, porque eu gosto de falar, então não dá pra fazer tudo. Mas, ó, é só encontrando, gente, não tem erro. E por que é que eu falo para não aumentar a costura? Porque a gente vai costurar com um pé de máquina para dentro. Então, quando a gente coloca, viu, mãe? Aproveita aí para aprender. Quando a gente vai costurar com um pé de máquina para dentro, eu vou comer um pedaço. Então, não é só circunferência. Se eu fosse colocar ele encaixado uma na outra... Isso, exatamente. Ela falou agora, mas ela fala muito baixinho. Conforme a gente vai costurando para dentro, eu vou diminuindo aquele círculo. Então, eu não aumento a costura, porque se eu aumentar a costura, a hora que eu diminuir, vai sobrar. Vai sobrar mais ainda. Vai sobrar. Se eu deixo exatamente e mastigo lá, porque aqueles 50 virou uns 48, né? Quando eu costuro mesmo, eles viram um 40 e... Por meio 48,5. Isso. Diminui um pouquinho a circunferência. Tá, pronto. Sobra pano. É isso aí. Pronto, acabou. Aí sobra prega, tá bom? Aí fomos lá, ó. Continuamos aqui e vamos. Alguma perguntinha? Nenhuma perguntinha. Todo mundo concentrado. Todo mundo aí compenetrado. Olha, gente, ela bate. Mesmo eu não precisaria colocar o clips, mas eu ponho. Porque depois a gente acaba... Outra coisa super importante, aqui não, né? Porque aqui tudo é muito molinho. Mas o que é muito comum é o tecido que mais anda, fica em contato com o dentinho da máquina, tá? Isso é super importante. Agora a gente vai lá, ó. O que eu faço? Pego tudo isso aqui. Vou colocar ele desse jeito aqui, ó. E se isso aqui fosse agulhas, dava no mesmo. Vou encostar, vou tirar um aqui, pôr o pezinho. E bora costurar. Eu nunca começo com retrocesso, eu sempre faço ele plano, tá? Opa!
Sempre a gente se preocupa em fazer pequenas porções, sabe? Nunca queira costurar tudo de uma vez só, porque se você quiser costurar tudo de uma vez só, vai sair do lugar, vai andar. Então não queira fazer isso, faz pequenas porçõezinhas, arruma 5 centímetros e costura, depois põe mais 5 e assim você vai. Quando eu encontrar de novo a pecinha lá, o início, aí sim eu ultrapasso e faço um retrocesso. Então fica um retrocesso mais limpo, mais bonitinho, ó, tá vendo? Então não preciso retrocesso no começo, retrocesso no final. Começo sem retrocesso, quando eu encontro eu venho com retrocesso. Lembrando sempre que a linha, o quanto mais próximo a cor do tecido, mais legal, tá bom? Aí, ó, chequei. Aqui eu não desviro, tá bom, gente? Ó, tá redondinho. O tecido de forro eu não desviro, mas ó, já ficou redondinho. Tá dando pra ver? Olha que bacana. E achando os 4 lados, ó, como tá vincado, eu faço com que essa porção aqui, ó, se tiver alguma preguinha, eu distribuo ela dentro desse espaço. Isso, para uma pecinha como essa, não faz diferença, não vai aparecer essa preguinha, e se aparecer, ninguém vai olhar. Ninguém vai reparar nisso. Mas numa bolsa cantil, uma bolsa redonda, aquela malona de viagem grandona, sabe? Que tem uma malona que dá pra você fazer. Acho que eu vou fazer com vocês uma mala bem grandona pra vocês ficarem assustados. E vocês vão ver que com essa circunferência dá super pra... Ô mãe, pega aquela que tá no chão lá pra mim, pra eu mostrar um negócio. Rapidão, pra eu mostrar só pra elas verem. Sabe qual que é, né? Redonda. Uma bem grandona, compridinha aí. Aquela que eu comecei a fazer. Ela tá com tecido floral de plástico. Tá um tempão que tá aí pra terminar que eu não termino. Essa mesmo. Essa mesmo. Vou mostrar aqui. Daqui, ó. Ó, rapidão, vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? É a mesma coisa, tá? Quer dizer, disso aqui é isso aqui. É a mesma coisa. Só que essa aqui é uma mala. É a mesma coisa. Eu não terminei ela. Deixa ela lá no canto. No chão mesmo. Mas é a mesma ideia. Tá aqui, ó. Você fez aqui. Se você fizer aqui, tivesse um zíper aqui, então, imagina, a gente faz uma mala. Boca, tá? Vamos pra boca aqui, ó. Essa boca. Eu decidi que ia ter 10 centímetros. Então, eu cortei uma tira com 20. Por quanto, meu povo? Por quanto que eu preciso fazer isso? Lembra? Por 50, né? Como eu resolvi cortar 2 tirinhas aqui, ó. Eu cortei 2 de 25, tá? 2 de 25 e fiz uma costura. Lembrando que se o seu pé de máquina for de 0,75, como a gente tá falando de 2 costuras, aí eu preciso aumentar um pé de máquina, tá? Como nós estamos fazendo 2 costuras, aí eu preciso aumentar um pouquinho. Então, você pode cortar essa tira com 51 e fazer, dividir no meio, tá? Ou 26 e 26 e vai comendo a costura conforme você precisa. Cortei ela com uma altura de 20. Costurei os 2 lados e vou dobrar até que eu encontre costura com costura. Então, vou colocar uma de um lado. Essa aqui, as duas tem que ser do mesmo lado. Vou abrir a costura. Vou colocar ela aqui. E vou fechar todo o meu anelzinho. Então, esse aqui eu cortei com 20 centímetros de altura por 2 de 26, tá? Porque eu fiz 2 costuras. Lembrando que, se você quiltar o tecido, tome cuidado, porque se você cortar tudo justo e depois for fazer o quilt, ele diminui. Aí você fez o quilt, diminuiu, cortou o forro no 50, forro não diminui, o quilt fez o tecido diminuir, aí vai dar diferença, vai falar, ah, a Giovana falou um negócio, deu outro. Então assim, refila depois que você fizer o quilt. Ou, depois que você fizer o quilt, mede, confere, viu que ele deu menos do que 50, aí você diminui aqui também, porque aí vai dar problema, né? Ó, fiz o tubinho, um tubinho igual eu tinha feito o primeiro, tá? Esse aqui vai ser a boca de fechamento. Eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui, pra que na hora de colocar na peça, isso aqui tudo não ande.
Essa costura de segurança é feita só na beiradinha. Uma costura só, como o nome diz, de segurança só. Não precisa ser uma costura definitiva, bem na pontinha. E se você tiver bastante habilidade e não quiser fazer, não precisa. Aí eu vou terminar aqui. Não precisa nem milhões de retrocessos, nada disso, tá bom? Pronto. Fiz o anel aqui. O que eu vou pegar? A ponta onde tá fechado aqui, ó, eu vou marcar daqui pra cá 2 centímetros. Marquei, aqui tá uma linha imaginária, só que não. Uma linha com essas canetas que apaga no ferro, né? Vou colocar baixar minha agulha. Ó, já belisquei o de baixo. E vou fazer uma costura aqui nessa marcação aqui também de 2 centímetros. Pra que é isso? É para eu poder passar o meu enforcadorzinho, sabe? O puxador aqui, o fechinho. Retrocesso e o outro sem. Agora, o que eu vou fazer? Como eu tenho 2 costuras, então, essa aqui original, eu fiz só uma costura, então eu fiz ela entrando e saindo de um lado só, ó. Só uma costura aqui, entrou e saiu, então eu só fico com ela assim, pronto. Esse que eu vou fazer, eu fiz diferente. Então, eu fiz dividido ao meio, já falei pra vocês. E nós vamos abrir. Fiz, ó, fechei aqui embaixo e fiz aqui. Eu vou abrir uns pontinhos. Somente de um lado. Agora ficou bem apertadinho aqui. A pessoa tá cega ainda. A pessoa tá cega não, mas a idade é implacável, né? Implacável. Ela chega e diz que chegou. Então, se prepare e vai para o oftalmologista. Como diz. Aí eu vou pegar os meus enforcadores. Vou colocar no passo elástico. E vou colocar por um dos furinhos. Aqui, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, gente. Quando a gente coloca 2, a gente tem que entrar e sair do mesmo lado e entrar e sair do mesmo lado o outro. Então, deixa eu fazer um primeiro e aí já falo pra vocês do outro. Ó, entrei e saí, certo? Já vou dar um nozinho aqui, porque esse tecido, ele desfia muito, essa cordinha, só pra não ficar estragando muito. Aqui, ó. Um nozinho aqui, outro nozinho aqui. Você pode usar rabinho de rato, você pode usar outras coisas. Ó, fiz. E você pode prender os 2 juntinhos também. Eu tinha até feito os 2 juntos e agora eu separei. Ó, fiz separadinho, tá? Beleza? A gente entrou e saiu por esse lado, ou seja, eu tenho que entrar e sair desse. Senão ele não faz ele não enforca, sabe? Fica os 2 puxando do mesmo lado. Então, ó, entrei aqui, então eu vou pro lado oposto. Vou entrar e sair do outro lado. Não abri aqui? Eita, lasquita. Fiz que fiz, mas não fiz. E aí? Quem é a primeira vez que tá aí? Tá curtindo? Tá gostando da aula? Tem alguma sugestão? Fica à vontade para ajudar a gente aí a montar mais aulas, né? Para vocês. Aí a gente pode, então, ó, dar um lacinho junto também, ó. Aqui junto, ó. Só que agora o outro lado eu fiz separado, eu vou fazer separado também. Você não tem que desmanchar tudo lá, vai ficar um diferente do outro. Aqui e aqui. Feito isso, a gente tem aquela... Isso aqui você pode usar para outras coisas, tá, meu bem? Pode usar em saquinho de... do que você quiser. Ó.
Que bonitinho, né? Por isso que eu falo dessa costurinha de segurança aqui, ajuda, porque aí a gente pode fazer os testes e não sai do lugar. Olha só. E essa mesmo abertura que a gente fez bem aqui na ponta, eu poderia ter feito um canal aqui pra baixo, ó. Se isso aqui fosse maior ainda, vamos supor que a gente tivesse cortado ele, cortei com 20, a gente tivesse cortado com 30, ia ficar com uma boca de 15, e a gente tivesse colocado isso aqui pra baixo, ele ia ficar uma florzinha aqui, ó, que fechasse assim, ó, ele ia ficar uma florzinha, fica bem bonitinho também, tá bom? Tá pronto. Agora, vamos à parte do corpo. O corpo já tá pronto, porque agora é repeteco, né, minha filha? Então, eu não preciso fazer tudo de novo. E quando eu termino, eu sempre desviro. O forro eu não desviro, mas a parte principal eu desviro pra checar as costuras, tá? Então, eu desviro, coloco ele no direito, porque eu já quero ver como ele vai ficar. Aí, eu já checo a bolsa, já olho se tá tudo certo. Aqui eu coloquei uma renda, medi aqui, ó, medi 3 centímetros para baixo e apliquei uma renda. Você pode aplicar cianinha, renda, pompom. O bordado inglês, se você quiser colocar, você coloca ele bem na boca, porque afinal de contas o bordado inglês não tem acabamento, a rendinha tem, então eu posso colocar no meio. É isso. Você pode colocar 2 cores diferentes, pode fazer. E esse quilt, como é que eu fiz esse quilt? Eu comecei ele aqui na ponta e fui indo, ó, meio aleatoriamente, fazendo movimentos circulares, até chegar no meio. Chegou aqui, eu dei 3 pontinhos um em cima do outro para arrematar. Pode puxar a linha para dentro também e fazer um nozinho, tá bom? Esse quilt na lateral, como é que eu fiz? Fui com a máquina de costura meio aleatória, então pode fazer matelaçado, pode fazer curva, do jeito que você quiser. Como é que eu fiz essa alça? Cortei uma tirinha de 5 centímetros por 50, dividi ao meio, fiquei com 2 de 25 e fiz dobrado feito viés. Como é que é viés? A gente pega o tecido, dobra ele ao meio, abre, tem um vinco aqui, aí eu pego as 2 laterais e dobro pra cá também. Então, eu tenho, vamos pôr 5 centímetros, vinquei, encontrei aqui e costurei aqui. Aí ele fica um viés fechadinho, na verdade uma alça, beleza? Apliquei ele aqui, achei aqueles mesmos 4 lados. Num deles, do centro, eu marquei um distanciamento de 5 centímetros. Distanciamento é esse intervalo. Então, 2,5 para cada lado e apliquei a minha alça. Coloquei a minha etiqueta na lateral, tá pronto. E agora, o que a gente faz? A gente vai vestir. A gente vai vestir na ordem que ele aparece aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, alça aqui. Eu vou colocar o fecho oposto à minha alça, né? Nas 2 laterais. Então, eu vou vestir ela. Eu já tenho marcação, então, eu venho com o meio. E pode colocar alfinete. Quem colocar alfinete, lembra só que quando a gente coloca alfinete na peça, a gente pode ir para a máquina direto, sem precisar tirar, né? O clipe eu tenho que tirar. O alfinete eu não preciso, mas você tem que diminuir a rotação, a velocidade da sua agulha, né? A velocidade é mais do teu pé, né, minha filha? Desacelera, né? Vai um pouquinho mais devagar lá embaixo, porque aí você consegue fazer toda a volta sem ficar tirando o alfinete. Certo? Dúvidas? Maria José, você está de parabéns. Obrigada, Maria. Obrigada. Obrigada. Mas sem vocês isso nada seria possível também. Vocês me ajudam muito na construção da minha aula. Ó, fiz, tá vendo, gente? Bate, minha filha, bate. Segue a matemática que bate. Olha que legal. Fico tão feliz quando bate tudo. Por causa da matemática, gente. Tem que dar conta. O universo é feito de matemática. Vocês não estão sabendo. É isso, sabe aquela... Eu era professora de matemática. Não formada em matemática, sou pedagoga e fiz magistério, mas dava aula de 1ª a 4ª série de matemática, né? Eu era a professora escolhida de matemática, aquela que todo mundo odeia. Sabe aquela? Passava no corredor, todo mundo... Ai, tia Gigi chegou, tia Gigi chegou. Todo mundo tinha medo. E aí eu fazia com que as crianças amassem a matemática, ensinando coisas. Eu vou até contar um negócio pra vocês. Agora eu vou encaixar a segunda parte, tá? Encaixei a primeira. Pode ir na máquina, se não tiver muita segurança, faz a primeira costura aqui, aquela costurinha de segurança. E vamos encaixar a segunda.
Quando eu dava aula, eu fui ensinar fração, né? Ai, meu Deus do céu, que desespero. Como é que vai ensinar fração para as crianças? E elas tudo com medo de fração. O que que eu fiz? Comprei uma pizza. Comprei a pizza e coloquei lá a pizza lá, levei 2 discos de pizza lá na escola e até a diretora ficava doida comigo. Levei 2 discos de pizza lá na escola e cheguei lá na aula e falei, vamos ter aula de matemática agora. O que é isso, tia Gigi? Uma pizza. Ah, vocês vão comer a pizza se vocês aprenderem fração, senão ninguém come a pizza. E começamos a trabalhar com fração, gente, fração é pizza, né? Dividido em 8, diâmetro, raio, tá ligado? Então, ó, ensinei o que era diâmetro, ensinei o que era circunferência, ensinei o que era raio, que era o pedaço da pizza, era o raio do negócio da pizza. E aí, bora, cortamos em 4, depois cortamos em 8 e fomos embora, olha só. E aí a gente comeu a pizza. No dia da prova de matemática, o que a professora fez? Botei a Magali comendo um pedaço de pizza na prova e falei, bora lá fazer essa continha aí. Meus alunos foram tudo bem na escola e eu fiquei tão feliz. Porque é isso. A gente tem que trazer o lúdico para a sala de aula. Eu calculei e perdi. Ah, tá aqui. Agora, o que a gente faz? Ó, a gente encontra aqui costura com costura e eu só transfiro os meus clips ou os alfinetes, se você colocou alfinete. Vou transferindo, colocando ele pra cá, deixando tudo redondinho. Quem aí tá curtindo essa doideira? Você que é a primeira vez que tá aí sentadinha me assistindo, tá achando bom ou não, né? Algum comentário aí, mãe? Eu perco a maioria deles, mas tá tudo certinho? Alguma perguntinha? Todo mundo, acho que... Tudo quietinho, com clima de Semana Santa aqui, porque todo mundo quietinho. 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 Ah lá, bateu, minha filha. Pronta, bateu todo mundo. Ó, bateu, todo mundo se bateu aqui. Tá? Deixei a aberturinha aqui. Agora a gente vai pra máquina costurar. Cutular, como dizia a Didi. Cutular, vovó. É cutular. Cutular, vovó. E aí, coloca aqui. E me perdoe se vocês não estiverem conseguindo ver direitinho, mas a gente já mostra, tá? Não começo com retrocesso, lembra? Não coloco muito volume ali, não tem necessidade. Tem costura que a gente precisa de retrocesso no começo, mas quando é circular aqui, eu vou encontrar uma ponta a outra, não preciso. Vou baixar aqui pra vocês verem. Quando eu tirar o último clips, é porque eu já tô encontrando, aí eu venho aqui e encontrei a costura, um retrocesso pequenininho, não precisa retrocesso gigantesco, não precisa, tá bom? Quem que falou aí? Ivone? Ah, obrigada, querida. Vamos lá, ó. Maria José também tá desejando uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa pra você e pra sua família também. Agora, na aberturinha aqui, vamos fazer o... Bora fazer esse parto. Agora é a hora que a professora faz cara feia. Muito é jeito, tá? Você viu que a abertura ficou muito pequena, vai lá, abre um pouquinho mais. Poderia deixar essa abertura no fundo? Poderia, mas vamos combinar que fechar no avesso, a circular, o círculo ia ficar muito mais difícil, né? Então deixar na lateral é muito mais fácil. E vamos lá. Esse aqui é uma bolsa que a gente consegue fazer em qualquer material, tá bom? Ô, Madre de Deus. Deixei no carro. Eu ia pegar uma bolsa cantil aqui pra mostrar pra elas, mas deixei lá no carro. É, porque eu vou levar no programa à noite, aí deixei. Bolsa cantil também é uma bolsa que a gente faz com a mesma medida, redondinha, tá bom? Tão bonitinho. É. E voilá! Tá pronta, gente? Tá pronta, meu povo de Deus? Pronto! Agora o que a gente vai fazer? Só fechar a boca aqui, tá
tá resolvido o nosso problema, né, minha filha? Tá resolvidinho o nosso problema, olha lá. Isso aí pode ser uma embalagem de presente bonita, hein? Isso, exatamente. É uma cestinha, mas assim, ó, a ideia é realmente, para o Dia das Mães, é um presente maravilhoso, porque aí você pode colocar, você pode colocar uma bijuteria, você pode colocar um perfume, uma maquiagem, chocolate. Você pode colocar aqui um ingresso de cinema e falar, bora pro cinema comigo, mãe, né? Sabonetinhos. A gente pode colocar qualquer coisa aqui dentro, até uma toalhinha, enfim, uma camiseta, o que você quiser dar de presente. E olha que bonitinho que fica. E aí você tá dando flores ao mesmo tempo. E, obviamente, também vira um cachepô. Então, se a gente tiver um vasinho de planta aqui, ó, você pode colocar esse vasinho de planta aqui dentro, porque ele fica assim, ó. Depois que eu fizer a boca, né? Não fiz ainda, né? Aí eu posso colocar ele aqui, ó. Ele vira um cachepô, tá? Pega a minha cestinha de ferramenta, mãe. Não, a cestinha de ferramenta, a outra. A bolsinha redonda, mãe. Isso. Não, a outra. A que você pôs a mão e eu falei isso. Não. Mãe, me dá. Aqui, ó. Minha bolsinha de ferramentas que eu deixo. Olha, é o mesmo princípio, gente. É o mesmo princípio, ó. Ó, fofurice. Tá? Mesmo princípio. Bolsinha redonda, fiz o anel. Eu fiz ela ano passado, ó. Fiz uma folha. Mesma coisa, meu povo. Mesma coisinha que é a minha bolsinha de ferramentas. Poderia ser grande, né? Sem problema nenhum. Beleza? Aqui, meninas, é isso. Tá pronto. Obrigada. Obrigada, Flor, Ana. Os vídeos aulas vocês ficam gravados? Fica sim. E no meu Instagram vocês vão achar todos os links dessas aulas e de muitas outras que a gente dá aqui no perfil do Bazar Horizonte. Mas eu vou te dar uma dica. Compartilhe essa aula porque ela fica no seu perfil para que você depois consiga assistir essa aula. Eu vou deixar salvo aqui, mas se você compartilhar, quando você quiser rever, você consegue achar com mais facilidade, porque aqui no Bazar Horizonte, ó, tá lotado de aula. Não sei costurar, mas adoro ver você com suas artes. Sempre lindos projetos. Obrigada, Claudete. Obrigada. A Ivone falou que uma ótima aula. A Ana falou parabéns. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. A Beth falou que ficou sem internet, mas depois a gente assiste. A Maria falou que a aula é 10. Enfim, meninas, muito obrigada pelo carinho. Mãe, vem cá que a gente falar um tchau aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui conosco. Um ótimo feriado, uma ótima Páscoa. Que vive em família esse momento. Comungue esse momento com a sua família, porque é super importante, tá bom? Aos judeus que estiverem aqui, as judias ou aos judeus que estiverem por aqui, um bom Pêssega que foi ontem. Para nós, os católicos, será domingo, a nossa Páscoa. É bem próximo a essas datas. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado pelo carinho por estarem aqui conosco, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Tchau, tchau. Fui!